Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula e é na disciplina que vocês gostam muito, tá? Que é arte. Então, aula Artes Plásticas, no qual iremos abordar o material e o suporte expressam muito, de olhos abertos, registro real e artístico, registros do mundo dos sonhos, registros que expressam pensamentos. Páginas 27 a 32. Vocês podem pegar o livro de arte, tá bom? Para acompanhar a aula. O material e o suporte expressam muito. Crianças, os artistas expressam muitas ideias por meio de suas obras, não é verdade? E para isso eles contam aí com recursos importantes, como o suporte e o material. Vamos conhecer aqui o conceito de suporte e material? O suporte é qualquer coisa usada como base para a criação artística. Pode ser aí um ambiente, isso mesmo, um ambiente, uma tela, uma cartolina, entre outros recursos aí que podem servir como suporte. Já o material é aquilo que é usado como recurso para a composição da obra. Preste atenção, é para a composição da obra. E aí pode ser a massinha de modelar, argila, papel, cola, sucata, materiais orgânicos e entre outros, tá certo? No livro de vocês tem prática 15, artes plásticas. Vem dizendo, né, o conceito que eu já falei aqui para vocês, né, que os artistas expressam muitas ideias e que eles precisam de suporte e material. Aí diz o seguinte: observe novamente na página 26 a instalação de Sérgio César, que usou sucata como material e uma mesa imensa como suporte. Que tal fazer uma instalação como a de Sérgio César? Vocês querem ver qual é a instalação que eles estão falando, que o livro fala aqui, ó? É justamente essa instalação aqui, ó, que o livro pede aí para vocês, né, reproduzirem, né? Então, tem aqui. Siga o passo a passo ao lado e faça uma casa com caixinha de leite. Depois, reúna com os colegas e montem uma instalação com casinhas de vocês. Completem um cenário com outras peças feitas de sucata. Qual foi o suporte usado para criar a instalação? Então, antes de responder aqui, vamos ver aqui o passo a passo. 1. Será necessário o seguinte material: caixa de leite, tesoura, fita crepe, tinta, guache e pincel. 2. Desenhe um triângulo nas duas laterais maiores da caixa de leite. 3. Faça um corte nos 4 vincos da caixa de leite até a altura da base do triângulo. 4. Corte a caixa de leite seguindo as linhas de cima do triângulo para formar um telhado da casa. 5. Junte as laterais e passe fita crepe para fixar, formando o telhado. 6. Pinte a casa com tinta guache e decore-a como preferir. Deixe secar e está pronta. Então, aqui, né, se nós estivermos em sala de aula, cada um iria confeccionar a sua casa, né? Depois iríamos reunir e montar, né, a nossa instalação. Então, dependente aí do local em que nós iríamos montar a nossa instalação, definiríamos aí o suporte. Isso mesmo. Então, depois de reunir todas as nossas casas, né, as nossas casinhas, aí nós deveríamos aí escolher um tipo de suporte. Entenderam aí? O conceito de material e de suporte. Então, agora, vamos para de olhos abertos. Sérgio César buscou inspiração no dia a dia para compor sua arte e retratar um ambiente muito comum em cidades grandes. Olha só que interessante, né? Muitos artistas fazem isso, né? Reproduzem aí um local, né, que tem a sua realidade. Jean-Baptiste Debré também retratou o cotidiano, mas em 1835, época em que viveu. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse artista? Nascido em Paris,
França, em 1768, e falecido na mesma cidade, em 1848. Debré foi um desenhista, pintor, gravador e professor, sendo considerado um dos principais artistas da denominada missão artística francesa. E é claro, para vocês aí saberem mais informações sobre o artista e suas obras, consulte os endereços eletrônicos a seguir, tá bom? Porque nós, nesta aula, não iremos abordar aí sobre a vida, né, de Jean-Baptiste Debré, certo? Então, agora, vamos para a prática 16. Sérgio César inspirou-se no dia a dia, não foi isso que a gente viu no slide anterior? E que Jean-Baptiste Debré também retratou o cotidiano, mas que foi no século XIX? Não foi isso que a gente viu? Então, observe um de seus trabalhos ao lado, que mostra o largo do palácio, tá? Atual, Praça 15 de Novembro. O que vocês irão fazer agora? Visualizem a obra, tá? De Jean-Baptiste Debré. E agora é o seguinte, pesquise em jornais, revistas e na gloriosa internet, né? E na internet, imagens atuais da Praça 15 de Novembro, que mostrem como ela é hoje, tá certo? Em dia, como ela é hoje em dia. Recorte as imagens que encontrar e colhe-as ao lado, certo? Aí, depois que você encontrar a imagem, que você colar, o que você vai fazer? Você vai verificar quais são as diferenças entre as duas imagens. Por quê? Porque as duas imagens, crianças, retratam o mesmo local, mas é o mesmo local em épocas diferentes, tá certo? Então, a perguntinha. Que diferenças você observa ao comparar o mesmo local em duas épocas diferentes? Então, você vai relatar quais são as diferenças que você encontrou entre as duas imagens, tá? Então, são muitas diferenças, né? Porque existe um distanciamento muito grande, né? Devido ao tempo, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre o registro real e artístico. O artista Jean-Baptiste Debré viajava muito pelo Brasil e registrava tudo o que via de maneira tão fiel à realidade, que seus trabalhos eram levados às autoridades como arquivo fotográfico. Olha aí que interessante. Então vamos aqui, ó. A gente viu, né, que ele viajava muito, que ele realizava obras, né, muito fiel aí à realidade e que eram levados às autoridades. Foi isso que a gente viu? Então, diz o seguinte, observe ao lado um trabalho no qual ele retratou uma bananeira. Aí tem as seguintes perguntas. Você já viu uma bananeira? Acha que é semelhante a esta imagem? Que tal fazer um registro artístico fiel à realidade? Então, crianças, escolha algo típico da região onde você mora e desenhe no quadro ao lado, do modo mais fiel possível. Olha só. Use lápis de cor aquarelável. Use lápis... estou repetindo aqui, perdão. Depois de pronto, passe pincel molhado sobre todo o desenho. Então, aqui vocês irão, tá? Desenhar, escolher algo, tá? Típico da nossa região e tentar realizar aí de forma mais possível, mais próxima à realidade. Ok, crianças? Então, vamos falar agora sobre o registro do mundo dos sonhos. Olha só, essa informação bem interessante. Há artistas que fazem registros de objetos imaginários, isso mesmo, no campo dos sonhos, ou ideias que estão fora da nossa realidade. A obra de Salvador Dalí é representativa de um movimento artístico e literário chamado de surrealismo, surgido em Paris, França, na década de 1920. Esse movimento desenvolveu paralelamente a outros no período entre as guerras mundiais. Aí eu tenho o surrealismo e o dadaísmo, que que se aproximava aí um pouco, tanto que o surrealismo tinha vários artistas do dadaísmo. O surrealismo tinha como principal característica fundir o mundo real, olha só, o mundo real e o mundo irreal, sem limitações, deixando que as emoções fossem expressas em todas as possibilidades.
As obras eram concedidas a partir do ponto em que a razão perdia o controle. Olha só, então eu tenho aqui, né, a característica do surrealismo. E do outro lado eu vou ter a característica do dadaísmo. A partir desse momento a gente consegue aí fazer algumas diferenciações entre surrealismo e dadaísmo. Então o movimento dadaísta começou a ser questionado com as críticas aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade até então. Essa ideia fez com que o dadaísmo fosse consolidado como anti-arte. Mas por que o dadaísmo foi considerado como anti-arte? Porque seus adeptos, crianças, eles recorriam a materiais pouco usuais para confeccionar seus trabalhos. Então, começou a haver críticas sobre isso, tá? Justamente porque havia padrões pré-estabelecidos e esse movimento e seus adeptos, eles começaram a recorrer a materiais pouco usuais, não eram muito usados. Então, aí começou a haver um estranhamento, tá bom? Então, vamos aqui para a prática 18. Né? Então, vamos aqui. Observe ao lado a obra de arte de Salvador Dalí. Você conhece o objeto representado? Qual o formato usual dele? Que tal fazer um registro de algo que só poderia existir em nossos sonhos? Olha só que legal. Então, recorte as imagens da página 31. Escolha as figuras que desejar. Faça uma composição bem original de alguma coisa do mundo da imaginação. Complemente com canetinha hidrocor. Inspire-se na obra de Salvador Dalí. Olha só aqui, a obra de Salvador Dalí. Telefone lagosta, tá certo? Então, eu vou passar aqui o slide e temos aqui a página, né, que pede aí para vocês recordarem com alguns objetos, tá certo? Então, obra a imaginação, né, de vocês. Então, vamos lá. Usem aí a imaginação. Registros que expressam pensamentos. Edvard Munch retratou o ser humano e seus sentimentos. Observe ao lado uma obra desse artista. Qual é o sentimento expresso pelo personagem da obra? Em que situações você costuma demonstrar esse sentimento? Você consegue imitar essa expressão? Olha só, crianças. Esse artista, em suas obras, ele tenta ao máximo expressar as suas emoções, ou seja, expressar aquilo que a pessoa sente, né, esses pensamentos. Então, é justamente isso que a gente percebe aqui nessa obra do Grito, tá? Então, imite a expressão do personagem da obra O Grito ao lado e peça a alguém que o fotografe. Imprima a fotografia, recorte e cole uma folha de papel cartaz preta de tamanho A4. Depois desenhe o cenário ao redor da fotografia com giz de lousa colorido, compondo o fundo da obra. Olha só, preste atenção no que vocês irão fazer. Imite a expressão do personagem da obra O Grito, peça a alguém que fotografe, imprima a fotografia, recorte e cole em uma folha de papel, cartaz, preta de tamanho A4. Depois desenhe o cenário ao redor da fotografia com giz de lousa colorido, compondo aí o fundo da obra, tá? Então, aqui registros que expressam pensamentos, certo? Vamos aqui agora. Aí outra, olha aqui as perguntinhas, tá? Precisa responder. Tipo, qual é o sentimento expresso pelo personagem da obra, que parece ser desespero, não é verdade? Em que situações você costuma demonstrar esse sentimento? Aí você vai pensar aí, né, em que situações você começa a demonstrar esse sentimento. Você consegue imitar essa expressão? E aí, você consegue? Aí você vai dizer se sim ou não, tá? Não esqueça aí de responder essas perguntas pessoais, tá certo? Bom, crianças, finalizou aqui nossa aula de arte, tá? Seria tão legal se essas aulas fossem presenciais, porque eu sei o quanto vocês gostam das aulas de arte, tá certo? Então, crianças, tchau e até mais. Um grande beijo e tchau, tchau.